Tudo bem? Olá. Continuamos com a aula sobre arbítrio e prudência. Nessa parte 2, nesse vídeo 2, eu vou tratar agora de uma questão historiográfica que está muito relacionada, que tem a ver com o debate historiográfico que se estabeleceu com relação aos motivos das sentenças. É uma questão de especialista, mas, como vocês vão perceber, está mesmo relacionada com a discussão sobre o livre-arbítrio e sobre a consciência do juiz. Na tradição dominante da historiografia, sempre se entendeu o seguinte: há um marco historiográfico que é dado pelo momento da codificação. Esse momento, para marcar uma data, tem a ver com a publicação do Código Napoleônico. Os começos do século XIX, 1800 e pouco, né? Depois da Revolução Francesa, Napoleão ordena que se faça uma codificação de todas as leis. E, de fato, com o espírito da época, já se coloca todas as leis de uma forma sistemática dentro de um código. Muito bem. Uma exigência, tudo isso é fruto do iluminismo. Uma exigência concreta nesse momento é que os juízes, para evitar o absolutismo, para evitar a arbitrariedade absoluta e caprichosa dos juízes do antigo regime, devem motivar as suas sentenças, devem dar os motivos pelos quais sentenciam de uma forma ou de outra. Essa afirmação significava, na prática, que deviam fundamentar as suas sentenças nas leis que estavam editadas, nas leis que estavam publicadas. Aí, por exemplo, começa a surgir a ideia de que não existe nenhum crime, né, sem uma lei anterior que o defina, que não se pode dar uma sentença penal sem existir uma tipificação criminal, né? Muito bem. Esse é o debate, né? Quer dizer, existe a crença de que antes da codificação, os juízes eram senhores absolutos, julgavam como bem entendesse e, em termos concretos, não tinha nenhuma necessidade de justificar as suas sentenças e, portanto, não as justificavam e simplesmente condenavam, absolviam conforme o seu capricho. É isto que vamos discutir. Não era assim. De fato, há muitos processos em que se chega no final do processo, na sentença, no que se conhece em castelhano como fallo, né? Fallo tem a ver com acho, né? Encontrar fallo de acordo com o alegado e provado, era assim que começava a sentença normalmente. Fallo, estou falando em castelhano, fallo, acho que devo absolver e absolvo, ou que devo condenar e condeno, ou porque o fiscal, ou então também às vezes era assim, de acordo com o alegado e provado, falho que o fiscal não provou bem as suas alegações e por isso absolvo, ou que o advogado não provou bem as suas fundamentações e por isso condeno. Então, mais ou menos era esse o tipo de sentença padronizada que havia. De acordo com o que foi alegado e provado, já ia direto, absolvo, condeno, ou fazia uma pequena explicação. Acho, falho que o fiscal não provou e, portanto, absolvo, porque era o fiscal, que era quem acusava, ou que o advogado não provou e, portanto, condeno. Bom, de fato era isso mesmo, né? A sentença que é assim, mas isso não significa, primeiro, não significa que não houvesse uma deliberação e uma fundamentação da sentença. E segundo, que não é minimamente nem a maioria. Há muitos processos onde havia sim, mesmo explicitamente até, com sentenças muito mais elaboradas e muito mais justificadas. Mas a questão é muito sutil e eu vou procurar explicar melhor.
Vou seguir mais ou menos a pauta de um livro de um autor chamado Aliste Santos, de 2011. O livro chama-se La motivación de las resoluciones judiciales. Os motivos ou a motivação das resoluções judiciais. Há um aspecto concreto, né, onde o autor explica bem este ponto que eu acabo de falar, que é assim. Existe uma tese, geralmente aceita pela maioria dos autores que escreveram sobre este tema, que vincula o nascimento da obrigação de motivar as resoluções judiciais no marco do justnaturalismo racionalista de finais do século XVIII, que é exatamente esse momento histórico do Código de Napoleão, né? O justnaturalismo iluminista, racionalista, exigia, como uma forma de garantia de defesa, de uma forma de garantir a democracia e de garantir a não violência por parte dos juízes, né? Garantir as formas mais justas, né, de estabelecer as sentenças, exigia que o juiz explicitasse, né, os motivos da sua sentença. Né? E esses, entendendo, como já digo, esses motivos das suas sentenças, explicitasse em que leis ele se fundamentava para absolver ou para condenar. Muito bem. Um dos autores que mais insistira nisso daí é um famoso historiador italiano, Michele Tarufo, que já comentei em outros momentos, em outras aulas, que insiste principalmente nessa ideia, que de fato é um logro, uma conquista, né, do iluminismo e do justnaturalismo francês, a exigência, né, de que os juízes dessem os motivos das suas sentenças. Muito bem. Por outro lado, há historiadores que não concordam com esse tipo de pensamento, né? Por exemplo, em 2013, Ortega Gil, né, ele explica, insiste numa ideia, né, que diz literalmente: a historiografia deixou de lado as sentenças dos juízes por essa aparente falta de motivação por parte dos juízes, mas é uma aparente falta de motivação, né? Por quê? Como ele vai explicar depois, né? Eu vou retomar ele depois, mais para frente, porque os juízes deliberavam, né? Ou seja, faziam raciocínios, né? Seguiam os argumentos em prol e em contra dos fatos, seguiam os argumentos dados e oferecidos pelo advogado, pelo fiscal, e a partir disso havia um processo de convicção, né, que levava o juiz a tomar uma decisão. Outro problema é, bom, depois, essa decisão era explicitada, ficava num âmbito de segredo, ou não ficava no âmbito de segredo. Era pública ou não era pública? É sobre isto que vamos discutir agora, né? Então, para isso, vou utilizar um texto também de um autor que trata muito detalhadamente toda essa questão, que se chama José Maria Mariluz Urquijo, com J, Urquijo, José Maria Mariluz Urquijo. Então, ele remonta ao Código de las Siete Partidas, que é o primeiro texto jurídico do Reino de Castela, feito por Afonso X, o Sábio, e ele diz o seguinte: as partidas, máximo expoente da recepção do universo jurídico romano e canônico em Castela, aludem expressamente ao delicado processo de informação e reflexão que precede ao ato de sentenciar. E o juiz deve, agora é literal isto, catar, esquadrinhar e saber a verdade do fato, e conforme a fórmula da sentença inserida nas partidas 3, título 18, deve deixar constância nela de que ouviu as razões alegadas pelas partes, examinou as testemunhas apresentadas
e tomou conselhos de homens bons e conhecedores do direito. Agora, não estava escrito, né, que na sentença fosse obrigatório mencionar explicitamente os fundamentos legais em que se baseava a sua sentença. Até porque, como já disse várias vezes, havia muitos fundamentos, não unicamente os legais. Poderia haver fundamentos morais, poderia haver fundamentos teológicos, poderia haver fundamentos canônicos. A questão era que, de fato, não existia a obrigação jurídica, desde a época das partidas, né, para expor publicamente os motivos da sentença, o qual não significava que o juiz não tivesse motivos, não tivesse que a sua decisão fosse aleatória ou caprichosa ou voluntarista, né? Havia motivos. Como digo, muitos processos explicitavam os motivos, outros não. Mas o primeiro ponto importante é entender isto, que o juiz não podia chegar a uma sentença de forma aleatória. Não podia chegar a uma sentença arbitrariamente. O juiz justo devia sentenciar conforme a lei natural, conforme o direito, conforme a razão, conforme a equidade e conforme ao alegado e provado. Tudo isto era um processo intelectual, um processo de raciocínio, né? A obrigação de ajustar-se ao direito não implicava a de explicitar os motivos, mas não era uma coisa arbitrária, nem era uma coisa aleatória. Um autor que vai insistir na ideia de onde é que está o miolo da questão vai ser Abelardo Levaggi, que também é um historiador argentino. Ele vai mostrar, com muitos exemplos de muitos processos, que, na verdade, a questão está colocada porque a maior parte dos historiadores, né, aos quais nos estamos referindo como uma tendência historiográfica dominante, a maior parte dos historiadores cometem um anacronismo. E eles, quando pensam em fundamentação da sentença, então pensam que a fundamentação tem que ser citando as leis que condicionam ou qualificam os crimes, né, os atos puníveis, né? Então tem que se fazer uma referência a essas leis para então depois o juiz concluir conforme a lei tal, capítulo tal, item tal, então declaro que o réu é culpado, é absolvido, etc. Então isso aqui é um anacronismo. O que o Levaggi comenta é que a maior parte das fundamentações explícitas dos juízes do antigo regime eram dadas por considerações morais ou por considerações costumeiras. Em geral, a maior parte das sentenças não faziam referências a leis, ou se faziam referências a leis, eram de uma forma muito genérica, porque principalmente o que se pedia, o que se esperava de um juiz, não era propriamente o seu conhecimento legislativo, embora também ele conhecia, e se não conhecia o juiz, havia um assessor letrado que auxiliava precisamente nesse capítulo, vamos chamar assim, de conhecer as leis. Mas o que se esperava do juiz não é que fosse um bom conhecedor das leis. Insisto nesse assunto. A sabedoria para julgar do juiz estava fundamentada na honestidade, na vida virtuosa, principalmente no temor a Deus. Então, procurar uma fundamentação de sentenças, né, em termos legalistas, provavelmente não vai se encontrar, né? Mas se a gente procurar uma fundamentação da sentença em termos moralistas, aí provavelmente a gente vai encontrar muitas vezes, né? Temos de perceber que os motivos
os motivos que fundamentavam a sentença dos juízes do antigo regime eram motivos jurídicos, mas não legais. O que eu quero dizer com isto? Que o jurídico é uma coisa, um aspecto mais amplo do que o legal. O jurídico engloba o legal e o moral. O jurídico, no antigo regime, era principalmente algo moral, era uma conduta humana deliberada. Então, o jurídico e o moral estavam unidos. O legal era um aspecto concreto, mas poderia haver considerações morais que não estivessem determinadas na lei civil ou na lei criminal. E mesmo assim, ser um fundamento razoável, jurídico e moral. Então, a base era principalmente a teologia moral, como já falei várias vezes. Então, se fazia referência, as sentenças dos juízes faziam referências não à lei régia das ordenações filipinas, ou a lei régia das ordenações manuelinas, ou da recopilação de Índias. Volto a dizer, às vezes sim, há uma referência pontual para isso daí, mas a maior parte das vezes as referências eram dadas com relação à prudência, à clemência, à equidade, à benignidade, a ter em conta que a família era pobre, que a família era numerosa, que a família era rústica. Então, tendo em conta tudo isso, então se declarava uma absolvição, ou se declarava o réu culpado, mas não punido. É curioso tudo isso, mas realmente assim que se encontram nos processos do século XVIII. A questão, portanto, se coloca da seguinte forma: o que se pretende? O que se pretende quando alguém questiona se havia ou não havia fundamentação das sentenças dos juízes? O que está querendo perguntar? O que está querendo saber? Duas coisas. Em primeiro lugar, desculpem, como já coloquei aqui, a primeira coisa que se queria explicitar com isso é se os juízes sentenciavam conforme as leis postas, as leis régias, as leis positivas. Resposta: não. De maneira geral, não. A segunda questão então, se eles, juízes, não faziam assim, é sinal, fica evidente que então se deixavam levar pelo arbítrio. Resposta: sim e não. Se por arbítrio se entende o que falei agora na aula anterior, que é assim, o arbítrio é o livre-arbítrio, a capacidade de julgar sobre o certo e errado, o justo ou injusto. Sim, isso é arbítrio mesmo. Mas, normalmente, quando se diz, como não havia um fundamento na lei, então se deixavam levar pelo arbítrio. O que está se querendo dizer com esta afirmação é, como não há fundamento na lei, então os juízes eram arbitrários, absolutistas, despóticos. Não, a resposta é não. Os juízes podiam ser assim, mas não eram assim normalmente. Não eram assim. Por quê? Porque a sentença a qual os juízes chegavam, agora estou falando uma das considerações que faz Ortega Gil, a sentença é a elaboração madura de um processo deliberativo do juiz, que, estando convencido dos motivos e das razões que uma das partes lhes apresenta, chega a uma sentença fundamentada sim, embora nem sempre a explicita e a traslade ao texto da própria sentença. Então, o Pedro Ortega aqui diz que há dois momentos que é importante levar em conta. O primeiro momento é que, em geral, os juízes prestam atenção e acompanham o raciocínio e a argumentação tanto da parte de defesa quanto da parte da acusação.
E esse processo é deliberativo e é fundamentado. Ele chega mesmo a uma sentença fundamentada, que, como não é obrigado pela legislação, pelas 7 partidas, então, muitas vezes não explicita no texto da sentença, e ele simplesmente dá a sentença, absolvição ou culpado. Então, o Pedro Ortega vai distinguir entre uma motivação formal e escrita e outra subjetiva e não expressa. O juiz, para chegar a um resultado, a uma decisão condenatória ou absolutória, deve pensar, meditar e raciocinar sobre isso. E, nesse sentido, a sua sentença é fundamentada. Outra questão vai ser, pode colocar isto no texto ou não? Como digo, aí vai depender. Podemos procurar muitos processos, então haverá processos onde a sentença seja como aquela que eu falei no começo, simplesmente se encontra falho que não foi provado e, portanto, absolvo. Ou falho que não foi provado e, portanto, condeno. Mas há muitas outras processos com muitas outras sentenças, onde a sentença é muito mais elaborada. Então, é falho, tendo em conta o alegado, que o réu, tal, mesmo tendo cometido o crime, sendo uma pessoa rústica e pobre e tendo uma prole numerosa, faço uma advertência verbal, deixando constância de que, se na próxima ocasião cometer o mesmo crime, será punido com todo o rigor da lei. Isto aqui era uma sentença corriqueira. E aqui sim há uma consideração explícita, está marcado no texto da própria sentença qual é a consideração que ele levou em conta, que fez pesar mais, né? Na defesa, se apoiou na pobreza, na rusticidade, na família numerosa, e isto convenceu o juiz. E o juiz quis deixar explícito. Agora, não há nenhuma referência, normalmente, a algum tipo de lei, porque não há necessidade de colocar nenhum tipo de lei. Não foi absolvido por causa da lei, foi absolvido por causa da clemência, da misericórdia, da teologia moral. Então, eu espero ter deixado claro, eu sei que essa aqui é uma questão muito circunstanciada, muito de especialistas, né? Mas me parece que é muito importante, porque a historiografia trabalhou muito essa discussão, né? Até porque fica uma espécie de reforçar uma tendência historiográfica mesmo, né? Ou seja, se partir do princípio, né, de que o certo e o bom e a civilização progrediu em direção à Revolução Francesa e depois ao Estado Democrático de Direito, ao Estado Liberal Democrático de Direito e ao constitucionalismo e à necessidade de que, para que não haja sentenças injustas, é preciso que se justifique a sentença que é dada. Bom, então, nesse sentido, é importante discutir essa questão, né? Porque tudo isto que eu acabo de falar é mais ou menos. Ou seja, é importante que haja um Estado democrático de direito? Sim. É importante que os juízes fundamentem as suas sentenças? Sim. É importante que fundamentem as suas sentenças nas leis e na Constituição atual estabelecida? Sim, também. Mas isso não significa que antes da codificação os juízes fossem arbitrários ou despóticos. Simplesmente eles fundamentavam as suas sentenças de outra forma. Eles fundamentavam as suas sentenças, né, na sua consciência. Eles seguiam os argumentos dados pela defesa e pelo fiscal e elaboravam argumentativamente uma sentença, em consciência, diante de Deus. E então depois punham a sentença por escrito. Nessa colocação por escrito, aí sim podiam explicitar os motivos ou não. E normalmente, quando explicitavam os motivos, não fundamentavam nas leis, porque não havia necessidade de fundamentar nas leis. Fundamentavam na teologia moral, nos princípios básicos da moral cristã.
clemência, misericórdia, equidade e benignidade. Então, era esse o motivo que me levou a discutir essa questão com vocês. Espero que tenha ficado claro, que não tenha ficado chato. E como digo, embora possa parecer muito distante de algo assim como história da justiça, né? Mas pensem um pouco e verão como essa questão é importante, né? Porque é uma maneira de entender melhor e de acabar com um paradigma que foi construído por esta historiografia dominante, um paradigma de que o juiz era alguém arbitrário e despótico, que não é verdade. É uma construção de um paradigma, de um tipo de historiografia. Tá bom? Então ficamos por aqui, continuaremos mais para frente.